Olá, meu nome é Vitor Marques, eu sou o criador do blog Amigo do Emagrecimento. Esse é o meu quinto vídeo e hoje eu vou falar das técnicas 6 e 7 do e-book. Quem não assistiu ainda os outros vídeos, seria bacana acessar. Vou deixar aqui um link para o vídeo anterior, onde eu expliquei a dica 3, 4 e 5. E na descrição do vídeo você também encontrará o link para baixar o e-book, caso ainda não tenha baixado, e assista os vídeos para ir acompanhando, que você vai aprender a emagrecer de forma saudável e sem sofrimentos. Vamos lá. Dica 6. Tome muita água durante os intervalos. Eu acredito que todo mundo já deve ter ouvido falar que é essencial tomar no mínimo 2 litros de água por dia. Isso é para o seu corpo se manter hidratado, para você não ter uma desidratação e também para manter os rins funcionando direitinho, para você não ter cálculos renais e tudo mais. Agora, falando de emagrecimento, uma primeira coisa, muitas vezes o que a gente pensa ser fome é sede. Tem muita gente que não tem o hábito de tomar água, mas o corpo pede líquido. E a pessoa não entende que aquilo é sede e acha que é fome e sai comendo qualquer besteira. Então faça um teste. Se um dia você faz uma hora e meia que você comeu, você já está sentindo algo que você associa que seja fome, vai e tome 2 copos d'água, direto assim, enche os 2 e toma um na sequência do outro. Provavelmente você vai saciar essa vontade e, como eu disse, a maioria das pessoas acham que é fome, mas é sede. E se no caso for fome e só tiver feito uma hora e pouco que você comeu, com certeza essa água vai ajudar também a você segurar mais aí uma hora sem comer tranquilamente. E aí, por que durante os intervalos? Como eu falei, eu vou complementar, com a dica 7, por isso que eu estou gravando as duas juntas. No vídeo anterior eu falei para você comer aí entre 2 e 3 horas, a cada 2 ou 3 horas, que eu mantenho um padrão aí de comer a cada 2 horas e meia. Outra coisa, você ficar sem tomar muito líquido, o que acontece? O nosso corpo, como eu já falei, pelo instinto de sobrevivência, ele tende a se proteger o quê? Fazendo reservas. Reserva de gordura, por isso que a gente come aí periodicamente, porque senão ele tenta cada vez reservar mais. Quando você alimenta ele com um padrão ali sempre igual, você tendo uma rotina bacana, ele vai passar a aliviar essa tensão de que precisa guardar energia, e então ele passa a metabolizar melhor. E com o líquido acontece a mesma coisa, assim, o que o corpo faz? Ele começa a reter líquido. E para quem quer ficar magrinho, bonitinho, o líquido ele causa um inchaço. Muitas vezes a pessoa fica com aquela barriga um pouco mais inchada, mais estufada, e não é só gordura, ou até mesmo gente magra às vezes fica um pouco assim. Por quê? Isso é inchaço e muitas vezes é retenção de líquido. Existem outras coisas que fazem você reter mais líquido, como ingerir muito sódio, mas eu ainda vou falar do sódio, muito ferro, faz a gente reter líquido também. Mas o principal fator da gente reter líquido é tomar pouco líquido. Quando a gente passa a suprir o nosso corpo com um padrão legalzinho de tomar aí uns 2 litros a 3 litros de água por dia, e num padrão de a cada também 2 horas e pouco, ele se acostuma com aquilo e ele aprende que ele não precisa reter, que ele está sempre ali suprido, e aí você para de reter esse líquido e de ficar inchado. E aí vem a dica 7. Na dica 6 eu falo para tomar bastante água durante os intervalos. Aí entra a dica 7. Evite tomar qualquer líquido durante as refeições. Por que qualquer líquido durante as refeições? Quando a gente faz uma refeição, nosso estômago começa a trabalhar ali para fazer o processo digestivo. E nesse processo tem, por exemplo, o suco gástrico, que é como se fosse um ácido que vai ali e começa a dissolver melhor o alimento.
E qualquer líquido que você tome, até mesmo água, durante a refeição, vai atrapalhar essa digestão. Porque imagina, você tem lá um ácido que é feito para começar a corroer ali o alimento, né? A dissolver o alimento. E você começa a jogar água naquela papa, né? Aquela pasta. O que acontece? É como se a água diluísse um pouco esse ácido e atrapalhasse a digestão. Isso falando da água. Aí vem o problema dos sucos, refrigerantes. Eu ainda vou falar dos malefícios do açúcar, né? Que o problema do suco e do refrigerante é que tem muito açúcar. Para ajudar, o refrigerante tem outros malefícios, mas isso é para outro vídeo. Mas no geral, qualquer açúcar doce que o nosso corpo ele tem um padrão de preferência. Então você ingeriu lá gordura, proteína, carboidrato e carboidrato simples, que seria o açúcar, né? O nosso corpo ele não entende que, por exemplo, a proteína vai ser melhor para o organismo, então ele vai primeiro focar na proteína. Ele sempre mantém um foco no quê? No que dá mais energia, no que queima mais rápido a energia. Que no caso seria o açúcar, né? Os carboidratos simples, depois vem os carboidratos, e depois que vem proteína, gordura e tal. Então, você está lá comendo, aí comeu alguma gordura, alguma coisa gordurosa, tem arroz, feijão, então você tem aí fibras, carboidrato, tudo. O estômago começou ali a trabalhar com aquilo, estômago, fígado, pâncreas, a trabalhar ali para fazer essa digestão. De repente você vai estar com um copo de refrigerante. Além do líquido dar essa dissolvida, né, em todo esse ácido, em todo esse ácido que foi jogado ali para fazer a digestão, o açúcar, na hora que o organismo vê, na hora que você põe na língua, ele já vê, deixa tudo que está aí de lado, que está chegando algo muito melhor do que isso, né? Que seria o açúcar, que é a energia ali que queima muito rápido. E quando na verdade, e aí você está deixando de lado, muitas vezes até minerais, vitaminas, né? Então esse é um ponto do açúcar, ele atrapalha o nosso corpo a absorver vitaminas, minerais. E também acaba deixando de lado a gordura ali, que deveria ser processada, né, para não ser absorvida. Então ele deixou de lado porque ele não vai dar conta de fazer tudo aquilo ao mesmo tempo. Deixou de lado, passou reto, a gordura passa reto, vitamina e tal, vai tudo embora sem ser processado direito, e aí o organismo pega e absorve essa gordura de forma errada. E aí ele vai dar conta ali do carboidrato simples, do açúcar, mas foi em vão, né? Então, assim, muita gente, na hora que eu falo essa dica de comer a seco, você pegar um prato de comida e comer ele inteiro sem tomar nada, as pessoas acham que é algo impossível. Eu já achei que era algo impossível. Então, assim, como eu disse, qualquer líquido pode atrapalhar, mas comece trocando o seu refrigerante, o seu suco, isso mesmo se for suco natural, viu, gente? A fruta, ela não tem o açúcar refinado, pois o açúcar refinado tem os malefícios dele, muita química e tal. Mas a fruta tem açúcar, tem a frutose, né? E ela também vai atrapalhar, assim como o açúcar. O açúcar atrapalha um pouco mais ainda porque ele é uma caloria vazia, tem química, tudo, ele vai fazer mal para você, não como a fruta. Mas nesse caso, o suco natural ele atrapalha também, por causa da frutose, que vai fazer a mesma coisa. O organismo vai ver a frutose, que é bem mais simples de ser processada, é uma energia ali mais rápida e vai dar prioridade para ela. Então aí quando eu falo dessa dica, não dá para comer a seco, né? E eu falo para vocês, eu era uma pessoa que quando eu ia naquela minha rotina de 3 anos atrás, que eu comia bastante, eu tinha uma vida muito agitada, eu tomava 3 copos de Guaraná na hora do almoço. Na janta eu tomava 1, mas no almoço eram 3 copos de Guaraná.
E aí quando eu aprendi isso, eu falei, agora, como que eu vou cortar, né? Como eu vou passar de 3 copos de Guaraná para comer isso a seco? Eu comecei trocando por água, né? Então eu coloquei, em vez de 3 copos de Guaraná, eu coloquei ali 1 copo d'água. O que que acontece? A gente muitas vezes pensa, né, que o problema é comer a seco, né? Você não ter nenhum líquido ali para ajudar a descer. Quando você troca o Guaraná pela água, você vê que não era a necessidade do líquido com o sólido, era a necessidade do contraste do doce, né, que o Guaraná, o suco ali docinho, com o salgado. Porque quando eu troquei pela água, eu tomava 3 copos de Guaraná. Eu troquei pela água, eu não tinha aquele tesão de tomar a água como eu tinha pelo Guaraná. Então eu colocava ali 1 copo, ia comendo, quando eu via eu tomei meio copo de água. Aí no outro dia eu pus meio copo, tomei esse meio copo e acho que no terceiro ou quarto dia eu já estava tomando metade daquilo, ou seja, 1/4, né, do copo de água. Se você chegar a esse ponto já está ótimo, viu gente? Não é também um pouquinho ali de água, se você sente... Depende também muito da sua comida, se for muito salgada, se tiver muito, por exemplo, batata doce, que é mais seca, ovo cozido, uma coisa que dê mesmo uma travada, não é um pouquinho de água que vai te fazer mal. Mas em uma semana eu estava comendo totalmente sem nenhum líquido, sem nada. E até hoje nas principais refeições, pelo menos, que nem de manhã, eu vou lá comer um pãozinho, eu tomo café com leite. À tarde eu vou comer também tomar um café da tarde, eu tomo um pouco de suco, pouco, mastigando bem e tudo. Agora, no almoço e na janta, que são as principais refeições, onde você mais ingere, né, alimento, eu não tomo nada. Eu como a seco, eu tomo água 1 hora antes de comer e 1 hora após a refeição. E só, 1 hora antes e 1 hora após. Durante eu não tomo nada, todo esse período eu fico sem tomar nada e, gente, é tranquilo. Como eu disse, faça o teste, troque por água e tente reduzir cada vez menos a água e tente um dia ficar sem, porque você já vai estar se você seguir as outras dicas, você já vai estar comendo devagar, já vai estar comendo menos e mastigando bem. E a gente tem a saliva, né, que faz esse processo, só de falar eu já salivo mais, é muito psicológico também. Então, pense ali, salive mais, mastigue bem o alimento, que dificilmente você vai sentir essa secura e tal. E se não dá para ficar sem nada, tome água e o mínimo possível. Se você já tem o hábito de tomar refrigerante, suco, essa dica vai ser fundamental para você começar a emagrecer e de forma saudável. Você vai ver muita diferença. Acho que para mim foi uma das que mais fizeram, né? Porque, como eu disse, eu tomava 3 copos de Guaraná. Hoje em dia eu não tomo refrigerante, viu gente? Como eu disse, você não precisa ser radical. Não é um dia eu saí com amigas, eu fui numa festa e tal e tomei ali um pouquinho de refrigerante. Isso não vai te fazer mal, gente. Por uma opção minha, eu vi que eu consigo ficar sem numa boa. Eu vou falar dos malefícios do refrigerante, já sai até da linha do emagrecimento, né? O emagrecimento ele atrapalha porque ele tem muito açúcar. E eu vou falar dos malefícios do açúcar, mas o refrigerante ele faz muito mal para o nosso organismo em outros aspectos. Então eu parei de tomar por causa disso, mas na época eu cortei e assim, para mim foi espetacular. Então essas são as dicas de hoje. Vá com calma, como eu disse, troque por água, vai reduzindo. E é isso, você já está comendo a cada 2 horas e meia, 3 horas. Nesses intervalos você pega e tome água. E tente aí tomar uma quantidade que no final do dia você tenha tomado aí pelo menos uns 2,5 litros de água, é bacana. Tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Não percam o próximo, eu vou falar sobre exercícios, né? Acho que eu vou falar aí de muitos tabus de exercício, né? Que na hora do emagrecimento cada um fala uma coisa, a gente fica perdido, não sabe o que fazer.
E só de pensar em fazer já dá preguiça. Então eu vou falar os exercícios e até lá. Muito obrigado, até mais.